Existe um sacerdote na Bíblia que não pertence a nenhuma igreja. Eu sei que parece impossível, sei que soa como heresia, mas me escute bem, porque o que vou te revelar hoje não é uma teoria da conspiração inventada na internet. Está na sua Bíblia, nas páginas que você provavelmente já leu centenas de vezes sem realmente perceber o que elas dizem. Esse homem existiu antes do Templo de Jerusalém, antes mesmo de Moisés subir ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei, antes que o sacerdócio levítico fosse estabelecido, antes que qualquer religião organizada ousasse dar um nome ao sagrado. E o mais inquietante de tudo, Deus nunca explicou quem ele era. O nome dele aparece nas Escrituras. É mencionado por reis, por profetas, pelo próprio Jesus. Os apóstolos escreveram sobre ele. A carta aos Hebreus dedica um capítulo inteiro a ele. E, no entanto, a Bíblia se recusa a nos dizer de onde ele veio. Nem pai, nem mãe, nem tribo, nem nação, nem data de nascimento, nem data de morte. Ele simplesmente apareceu e desapareceu, como um fantasma sagrado que atravessa as páginas do texto mais importante da história humana sem deixar rastro. Agora, te pergunto algo. Por que quase ninguém fala sobre ele? Por que em milhares de sermões, em décadas de escola dominical, em bibliotecas inteiras de teologia, em milhões de horas de pregação televisiva, esse nome mal é mencionado? Por que os pastores o evitam? Por que os padres não o explicam? Por que os teólogos mudam de assunto quando o nome dele surge? Eu vou te dizer por quê. Porque a resposta ameaça a base do poder religioso. O nome dele é Melquisedeque. E o que você vai descobrir nos próximos minutos pode mudar para sempre a forma como você entende a fé, a igreja, o sacerdócio e sua própria conexão com o divino. Você vai descobrir por que Abraão, o pai da fé, se curvou diante de um desconhecido. Você vai entender por que Deus estabeleceu uma ordem sacerdotal que não precisa de templo, nem de tribo, nem de instituição. Você vai conhecer textos antigos que revelam uma versão de Melquisedeque que você nunca ouvirá em um sermão dominical. E você vai confrontar a pergunta mais perigosa de todas. E se o poder religioso sempre foi opcional? Não vá embora. Não mude de vídeo. Porque quando você descobrir como ele apareceu nas Escrituras, você vai entender por que ele foi silenciado por séculos. Para entender quem é Melquisedeque, você precisa viajar comigo para um dos momentos mais estranhos do Antigo Testamento. Um momento que a maioria dos pregadores ignora, como se fosse um mero detalhe narrativo. Mas não é. É uma das anomalias mais perturbadoras de toda a Bíblia. Estamos em Gênesis capítulo 14. Abraão, que naquele momento ainda se chamava Abrão, acabou de travar uma batalha brutal, uma guerra de reis, 4 reis contra 5, exércitos inteiros se enfrentando no vale de Sidim. Caos, sangue, morte, vitória. Abraão não era apenas um pastor de ovelhas, como muitos creem. Ele era um líder militar, um estrategista, um homem que comandava centenas de servos treinados para a guerra. E nessa batalha, ele demonstrou seu poder. Ele resgatou seu sobrinho Ló, que havia sido capturado, recuperou todo o despojo de guerra, libertou os prisioneiros, derrotou os reis invasores. É um herói. O escolhido de Deus retorna vitorioso, carregado de riquezas, aclamado pelos povos da região. E então, acontece algo que não tem explicação. No meio do caminho, no meio do nada, aparece um homem. O texto diz, e cito literalmente, então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. Pausa um momento. Leia isso de novo. Então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. De onde saiu esse homem? Quem o enviou? Por que ele aparece justo nesse momento? Como ele sabia que Abraão passaria por ali? Quem o avisou da vitória? A Bíblia não diz. Não há introdução. Não há contexto. Não há preparação narrativa. Não há, e Deus enviou seu servo Melquisedeque. Não há, e havia naquela terra um homem chamado Melquisedeque, filho de fulano, da tribo de Cicrano. Nada. Em um livro onde cada patriarca vem com uma lista interminável de ancestrais, filho de fulano, filho de Cicrano, descendente daquele da geração deste outro, esse homem aparece sem pai, sem mãe, sem linhagem, sem história.
É como se alguém tivesse inserido um personagem no meio da narrativa sem explicar quem ele é. E o que ele faz é ainda mais perturbador. Ele traz pão e vinho. Isso te soa familiar? Pão e vinho. Os mesmos elementos que Jesus usaria séculos depois na última ceia. Coincidência? Estudiosos debatem isso há milênios. Depois ele abençoa Abraão. O sacerdote misterioso abençoa o pai da fé, o homem com quem Deus havia feito uma aliança eterna, o patriarca de 3 religiões mundiais. E depois ele recebe o dízimo do despojo de guerra. Abraão, o escolhido de Deus, entrega a ele a 10ª parte de tudo o que tem. E então ele desaparece. Assim, do nada, sem despedida, sem explicação. Sem e Melquisedeque retornou à sua terra. Sem e nunca mais se soube dele. Ele simplesmente se desvanece do texto, como se nunca tivesse existido. A narrativa bíblica segue em frente, como se isso fosse completamente normal. Como se um sacerdote misterioso aparecendo do nada para abençoar o pai da fé fosse algo que acontecia todos os dias. Mas não era. E nunca mais aconteceu. Em toda a Bíblia não há outro momento como este. Não há outro personagem que apareça assim, sem contexto, sem origem, sem explicação. Realize atos de enorme significado espiritual e desapareça sem deixar rastro. Pense nisso. A Bíblia dedica capítulos inteiros às genealogias de personagens menores. Páginas e páginas explicando quem gerou quem. Listas intermináveis de nomes que ninguém consegue pronunciar. Mas sobre Melquisedeque, silêncio absoluto. Por que o texto sagrado apresenta alguém tão importante sem apresentá-lo? Por que Deus permitiu que esse mistério ficasse sem solução? Ou será que não ficou sem solução, mas foi deliberadamente ocultado? Há algo mais que você deve notar sobre essa cena. Melquisedeque traz pão e vinho, pão e vinho. Em toda a narrativa do Antigo Testamento, esta é a primeira vez que esses 2 elementos aparecem juntos em um contexto sagrado. Pão e vinho. Os mesmos elementos que Jesus tomaria em suas mãos durante a última ceia séculos depois, para estabelecer a nova aliança. Isto é o meu corpo. Este é o meu sangue. É coincidência que o sacerdote misterioso de Gênesis use exatamente os mesmos elementos que o Messias usaria para instituir o sacramento mais importante do cristianismo? Teólogos debatem isso há séculos. Alguns dizem que é tipologia profética, uma antecipação simbólica do que viria. Outros sugerem que é evidência de que Melquisedeque e Cristo estão conectados de formas que vão além da simples comparação. E há quem acredite que não é coincidência de forma alguma, que o pão e o vinho de Melquisedeque eram exatamente o mesmo que o pão e o vinho da última ceia, um sacramento antigo, um mistério preservado, uma verdade que atravessa os milênios. Mas as igrejas geralmente não ensinam isso, porque se o fizessem, teriam que explicar de onde realmente vem a Eucaristia. E essa explicação os levaria a Melquisedeque, e Melquisedeque os levaria a perguntas que eles preferem não responder. Mas o que Abraão fez diante desse desconhecido, isso é o que realmente deveria preocupar as instituições religiosas. Estamos vivendo dias em que as profecias estão se cumprindo diante dos nossos próprios olhos, mas a maioria ainda caminha na escuridão, presa a verdades incompletas que foram cuidadosamente ocultadas da humanidade por séculos. Agora pense, e se justamente aquilo que foi eliminado das Escrituras contém as respostas que você busca há anos, respostas que podem iluminar seu caminho, fortalecer sua fé e revelar o verdadeiro propósito da vinda de Jesus. Por isso, preparei para você um e-book poderoso. Por que os apóstolos ocultaram as palavras mais perigosas de Jesus? Este e-book não é apenas uma leitura, é um despertar espiritual. Uma ferramenta para quem deseja ir além da superfície, libertar-se da manipulação e reconectar-se com o Cristo autêntico, sem filtros, sem distorções, sem interesses humanos. Baixe agora mesmo, está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção, este conteúdo pode ser removido a qualquer momento. Ele contém revelações espiritualmente sensíveis que incomodam até mesmo líderes religiosos. Não espere o mundo desabar para buscar o que sua alma já sabe que precisa. Clique agora, baixe seu exemplar
e permita que essa verdade comece a transformar sua vida. E se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva: Amém. Esse será seu ato de fé. E talvez hoje mesmo Deus abra uma porta que você nem imaginava que estava prestes a se abrir. Agora preciso que você entenda algo fundamental sobre Abraão, algo que muda completamente a perspectiva do que acabamos de ler. Este não é qualquer personagem bíblico. Este é o personagem, o patriarca supremo, o pai de 3 religiões mundiais, o homem com quem Deus fez uma aliança eterna, selada com sangue e fogo. Judeus o veneram como o pai de sua nação. Cristãos o honram como o pai da fé. Muçulmanos o reverenciam como Ibrahim, o amigo de Alá. Bilhões de pessoas ao longo da história humana pronunciaram o nome dele com reverência. Abraão não era um homem qualquer. Era o escolhido entre os escolhidos, o eleito de Deus. O único ser humano em toda a história antiga com quem o Criador do Universo decidiu fazer uma aliança pessoal, cara a cara. E em toda a narrativa bíblica, Abraão nunca, jamais, se curva diante de nenhum ser humano. Pense bem nisso. Nem diante de reis. Quando o rei de Sodoma vem oferecer recompensas a ele depois da batalha, Abraão o rejeita com desprezo. Não tomarei nem um fio, nem uma correia de sandália, ele diz. Não se curva, não mostra submissão, nem diante de faraós. Quando Abraão vai ao Egito, ele engana o faraó sobre Sara. E quando o engano é descoberto, ele não se humilha, não pede perdão de joelhos. Ele simplesmente vai embora, com tudo o que o faraó havia lhe dado. Nem diante de guerreiros. Ele acabou de derrotar 4 reis em batalha. É um conquistador, um vencedor. Os povos da região o olham com temor e respeito, nem diante de sacerdotes. Em toda a narrativa de Gênesis, não há nenhum momento em que Abraão reconheça a autoridade espiritual em outro ser humano. Abraão negocia com imperadores de igual para igual. Rejeita presentes de monarcas. Olha nos olhos dos poderosos de sua época sem tremer. Discute com o próprio Deus sobre o destino de Sodoma e Gomorra, porque Abraão sabe quem ele é. É o escolhido do Deus Altíssimo, o portador da promessa, o pai de nações. Quem poderia ser superior a isso? E então chega Melquisedeque, um desconhecido, um homem sem genealogia, sem tribo, sem nação conhecida, sem credenciais verificáveis. E algo extraordinário acontece. Abraão, o intocável, o patriarca, o pai de nações, o amigo de Deus, entrega a ele o dízimo de tudo o que tem. Pausa aqui. O dízimo. Não uma oferta simbólica, não um presente diplomático, não um gesto de cortesia entre iguais. O dízimo, a 10ª parte de todo o despojo de guerra, de todas as riquezas que ele acabara de conquistar, de tudo o que havia arriscado sua vida para obter. No mundo antigo, entregar o dízimo era um ato de submissão absoluta. Era reconhecer que o outro era superior. Era declarar publicamente: você tem autoridade sobre mim. Mas isso não é tudo. Depois de entregar o dízimo, Abraão recebe a bênção de Melquisedeque. E aqui preciso que você entenda algo crucial sobre a cultura hebraica antiga. No mundo bíblico, e especialmente na cultura dos patriarcas, quem abençoa é sempre superior a quem é abençoado. Sempre. Sem exceção. Esta não é uma opinião, é uma lei espiritual reconhecida em toda a antiguidade. O pai abençoa o filho, nunca o contrário. O sacerdote abençoa o povo, nunca o contrário. O maior abençoa o menor, nunca o contrário. A bênção flui de cima para baixo, do superior para o inferior, daquele que tem autoridade para aquele que a recebe. Nunca, jamais, em nenhuma circunstância, o menor abençoa o maior. E aqui temos Abraão, o pai da fé, o escolhido de Deus, o patriarca dos patriarcas, recebendo a bênção de um desconhecido. Você entende o que isso significa? Abraão reconheceu que Melquisedeque era superior a ele. O homem com quem Deus fez uma aliança eterna se curvou diante de alguém que a Bíblia nem sequer se dá ao trabalho de explicar. A carta aos Hebreus, séculos depois, o confirmaria sem rodeios. Sem qualquer contestação, o menor é abençoado pelo maior. E nesse encontro, Abraão era o menor. Melquisedeque era o maior, superior ao pai da fé,
superior ao patriarca de 3 religiões, superior ao amigo de Deus. E isso tem implicações que poucas pessoas se atrevem a explorar, porque na teologia tradicional, Abraão é quase intocável. É o modelo de fé, é o exemplo supremo de obediência, é o padrão contra o qual se mede a devoção. Creia como Abraão creu. Tenha a fé de Abraão. Seja obediente como Abraão foi obediente. Já ouvimos isso 1000 vezes em sermões, estudos bíblicos, livros devocionais. Mas se Abraão reconheceu alguém como superior, se o próprio modelo da fé se curvou diante de outro, então esse outro deve ser extraordinariamente importante. Mais importante que Abraão. Mais importante que a tradição que construímos sobre Abraão. E, no entanto, enquanto pregamos sobre Abraão em cada igreja do mundo, quase nunca pregamos sobre Melquisedeque. O superior é ignorado. O inferior é celebrado. Por quê? Porque Melquisedeque é difícil de explicar? Porque a existência dele levanta perguntas incômodas? Porque o sacerdócio dele não se encaixa nas estruturas que construímos depois? Pense no que isso significa. Se Abraão reconheceu autoridade em Melquisedeque, se o homem mais importante do Antigo Testamento se curvou diante desse sacerdote misterioso, o que Abraão viu que nós não estamos vendo? O que ele sabia que a história decidiu não nos contar? O que há nesse personagem que justifica tamanha reverência do pai da fé? As instituições religiosas preferem não discutir isso, porque a resposta leva a perguntas incômodas. Mas isso era só o começo. Porque a primeira grande contradição com o que te ensinaram está prestes a ser revelada. Você já tinha ouvido falar que Abraão pagou dízimo a alguém, em vez de recebê-lo? Você sabia que o pai da fé se curvou diante de um desconhecido? Me conte nos comentários. Me fascina saber o quanto os verdadeiros buscadores da verdade como você sabem. Sua experiência pode iluminar outros que estão recém-despertando para essas revelações. Agora vamos entrar em território incômodo, porque o que vou te mostrar contradiz diretamente o que a maioria das igrejas católicas, protestantes, evangélicas, ortodoxas tem ensinado por séculos sobre o sacerdócio. A tradição religiosa, tanto judaica quanto cristã, tem ensinado por milênios que o sacerdócio legítimo pertence à tribo de Levi. Os levitas, os descendentes de Arão, o irmão de Moisés. Isso está claramente estabelecido na Torá, no livro de Êxodo, em Levítico, em Números, em Deuteronômio. Página após página de instruções detalhadas sobre quem pode e quem não pode servir como sacerdote. Só os levitas podiam servir no templo. Só eles podiam oferecer sacrifícios. Só eles podiam entrar no lugar santo. Só eles podiam interceder entre Deus e o povo. Se você não fosse levita, você não podia ser sacerdote. Ponto. Não havia exceções. Não havia alternativas. Não havia atalhos. O rei Uzias, séculos depois, tentou oferecer incenso no templo sem ser levita. Você sabe o que aconteceu com ele? Deus o feriu com lepra na testa, naquele mesmo instante, na frente de todos os sacerdotes. Morreu leproso, isolado, esquecido. Esta era a ordem sagrada, o sistema divino, a estrutura que o próprio Deus havia estabelecido através de Moisés. Os católicos construíram sobre isso sua hierarquia sacerdotal. Os judeus ortodoxos ainda respeitam essas distinções. Até mesmo os protestantes, embora tenham rejeitado o sacerdócio católico, mantêm a ideia de que deve haver ministros ordenados, autorizados, legitimados por alguma instituição. Este é o fundamento de todo o sistema religioso ocidental, certo? Bem, não tão rápido, porque aqui está o problema devastador. Melquisedeque vem antes, muito antes, séculos antes. Levi nem sequer havia nascido quando Melquisedeque abençoou Abraão. De fato, o próprio Abraão ainda não tinha filhos quando isso aconteceu. Isaque não existia, Jacó não existia, e portanto Levi, bisneto de Abraão, não existia. Segundo a cronologia bíblica, Levi estava, e cito literalmente da carta aos Hebreus, nos lombos de seu pai quando isso aconteceu. Ou seja, era uma possibilidade genética futura, não uma realidade presente. Isso significa algo devastador para as estruturas religiosas. O primeiro sacerdote registrado na Bíblia não pertence à tribo sacerdotal, não é levita, não é descendente de Arão.
Não é judeu, não pertence a nenhuma linhagem conhecida, não foi ordenado por nenhuma instituição, não recebeu autorização de nenhum sistema religioso, e ainda assim é reconhecido como sacerdote do Deus Altíssimo, não por qualquer um, pelo próprio Abraão, o pai da fé. Você entende a magnitude disso? Existia um sacerdócio legítimo, reconhecido pelo patriarca mais importante da Bíblia, antes que qualquer sistema religioso organizado existisse. Um sacerdócio que não dependia de tribo, que não dependia de templo, que não dependia de rituais específicos, que não dependia de genealogia, que não dependia de nenhuma instituição humana. Se o sacerdócio mais antigo não exigia pertencer a uma tribo específica, se não precisava de templo, nem de sacrifícios de animais, nem de vestimentas especiais, nem de rituais codificados. Então, o que isso significa para as instituições religiosas de hoje? O que isso significa para as igrejas que dizem ser as únicas mediadoras entre Deus e os homens? O que isso significa para os sacerdotes que afirmam ter autoridade exclusiva para administrar o sagrado? O primeiro sacerdote da Bíblia existiu antes de qualquer religião organizada. Pense nisso. Um sacerdócio sem instituição, sem hierarquia, sem burocracia, sem credenciais verificáveis por nenhum sistema humano. E era legítimo, tão legítimo que Abraão, o amigo de Deus, se curvou diante dele. E isso só piora, porque há um salmo que a igreja quase nunca explica completamente, e que confirma que esse sacerdócio alternativo não foi um acidente histórico. E se essas revelações estão abalando o que você acreditava saber, espere para descobrir o que contém o e-book Por que os apóstolos ocultaram as palavras mais perigosas de Jesus. São revelações que incomodam até mesmo líderes religiosos. O link está no primeiro comentário fixado. Clique agora e receba sua cópia antes que o removam. Avancemos vários séculos na história. O povo de Israel já existe. O Templo de Jerusalém está de pé. O sacerdócio levítico funciona a todo vapor. Milhares de sacerdotes oferecem sacrifícios diários. O sistema está estabelecido, codificado, institucionalizado. Quase 1000 anos se passaram desde Abraão. O sacerdócio de Levi é a norma, é a lei, é a única forma reconhecida de se aproximar de Deus. E então, o rei Davi, o mais amado dos reis de Israel, ou um homem segundo o coração de Deus, escreve um salmo profético, o Salmo 110. Este não é um salmo qualquer, é um dos textos mais citados do Antigo Testamento no Novo Testamento. O próprio Jesus o usou para desafiar os fariseus e deixá-los sem palavras. Os apóstolos o citaram repetidamente em suas cartas e sermões. Pedro o usou em seu primeiro grande discurso no Pentecostes. É um salmo messiânico, um salmo profético, um salmo que fala do futuro rei ungido do Messias prometido. E contém uma frase que deveria fazer tremer qualquer estrutura religiosa institucional. Escute bem, porque cada palavra aqui tem um peso eterno. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Pare, leia isso de novo. O Senhor jurou. Não é uma sugestão, não é uma possibilidade, não é uma opinião teológica, é um juramento divino. Deus jurou. E quando Deus jura segundo as Escrituras, é porque quer enfatizar algo de importância suprema, e não se arrependerá. Isso é irreversível, eterno, imutável. Não há volta, não há mudança de planos. Não existe bom, pensei melhor e decidi outra coisa. Deus jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Não temporariamente, não por um período, não até que venha algo melhor. Para sempre, eternamente, sem fim, segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui está a bomba teológica, aquela que explode qualquer dogma. Não diz segundo a ordem de Levi, não diz segundo a ordem do templo, não diz segundo a ordem de Arão, não diz segundo a ordem dos sacerdotes de Jerusalém, diz Melquisedeque, o sacerdote misterioso que surgiu do nada, aquele que não pertence a nenhuma tribo, aquele que existiu antes de qualquer sistema religioso, aquele que sequer tem genealogia registrada. E aqui está o que é realmente perturbador.
Este salmo foi escrito aproximadamente 1000 anos depois do encontro entre Abraão e Melquisedeque. O templo de Salomão já existia. Os sacerdotes levitas já serviam por gerações. O sistema estava a todo vapor. E ainda assim, Deus escolhe lembrar Melquisedeque. Depois de estabelecer todo o sistema levítico com suas leis detalhadas, seus rituais complexos, suas vestimentas sagradas, seus sacrifícios diários, depois de séculos de sacerdócio institucionalizado, Deus diz: o Messias não será sacerdote segundo esse sistema. Será sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque Deus ignoraria o sistema sacerdotal que ele próprio criou. Por que insistir em uma ordem anterior e aparentemente superior? Por que trazer de volta um personagem misterioso de 1000 anos atrás, em vez de simplesmente confirmar o sacerdócio levítico? Os rabinos perceberam. Os teólogos judeus debateram esse versículo por séculos, porque ele simplesmente não faz sentido dentro do sistema estabelecido. Se o sacerdócio levítico era perfeito, por que Deus prometia outro tipo de sacerdócio para o Messias? Se o sistema do templo era suficiente, por que recorrer a uma ordem antiga e misteriosa? É como se Deus estivesse dizendo: existe um sacerdócio mais alto, mais antigo, mais puro. Um sacerdócio que não depende de templos, nem de tribos, nem de instituições humanas. E é a esse sacerdócio que pertencerá o meu ungido. As respostas sempre permaneceram incompletas, até que o Novo Testamento chegou. E quando o Novo Testamento retoma este tema, a controvérsia explode, escancarando tudo. Se essas revelações estão tocando fundo no seu coração, eu te convido a se juntar ao nosso clube exclusivo de membros. Aqui você vai encontrar uma irmandade de buscadores que, como você, não se conformam com verdades pela metade. Torne-se membro agora e tenha acesso a um conteúdo que jamais poderemos tornar público. Agora, chegamos ao coração de tudo, ao núcleo do mistério, ao ponto onde a teologia oficial começa a desmoronar se você a examinar com cuidado. Porque há um problema teológico que os primeiros cristãos enfrentaram e que a maioria dos crentes de hoje desconhece por completo. Um problema tão grave que exigiu uma carta inteira do Novo Testamento para tentar resolvê-lo. O problema é este: Jesus de Nazaré nasceu da tribo de Judá, não de Levi. Judá, a tribo dos reis, não dos sacerdotes. Mateus começa seu evangelho com a genealogia de Jesus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E procede a traçar a linha de sangue de Jesus através de Davi, através de Judá, através dos reis de Israel. Lucas faz o mesmo, embora com algumas variações, mas ambos coincidem em algo fundamental. Jesus não era levita, e segundo a lei de Moisés, a mesma lei que os judeus consideravam sagrada, inviolável, palavra direta de Deus, ninguém da tribo de Judá podia ser sacerdote. Era impossível, ilegal, proibido, punido com a morte. Lembra do rei Uzias, aquele que tentou oferecer incenso sem ser levita e foi ferido com lepra instantaneamente? Esse era o preço por violar essa lei. Nem mesmo os reis podiam exercer funções sacerdotais. A tribo de Judá governava, a tribo de Levi sacrificava. Eram linhas que não podiam ser cruzadas. Então, como podia Jesus ser o sumo sacerdote que o cristianismo proclama que é? Como podia o Messias interceder ante Deus pela humanidade se não tinha direito legal a exercer o sacerdócio? Como podia oferecer o sacrifício supremo, sua própria vida, se a lei o proibia de se aproximar do altar? Este era um problema gigantesco para os primeiros cristãos, especialmente para os judeus que haviam aceitado Jesus como Messias, mas que ainda respeitavam a Torá. Os fariseus convertidos debatiam. Os sacerdotes que haviam crido em Jesus questionavam. Era uma contradição aparentemente impossível de resolver. Aqui é onde entra a carta aos Hebreus. O autor de Hebreus, cuja identidade segue sendo um mistério, já que a carta não diz quem a escreveu, apresenta um argumento revolucionário. Um argumento que, se você parar para pensar, mina todo o sistema religioso estabelecido. Um argumento que as instituições religiosas posteriores preferiram minimizar. O argumento é este: Jesus não é sacerdote segundo a ordem de Levi.
É sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ouça o que diz Hebreus 7, versículos 11 a 14. Se a perfeição fosse possível mediante o sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade haveria de surgir outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Porque mudando o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. E aquele de quem se dizem estas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, porque manifesto é que nosso Senhor veio da tribo de Judá, da qual nada falou Moisés tocante ao sacerdócio. Você entende o que ele está dizendo? O autor de Hebreus está argumentando que o sacerdócio levítico era imperfeito, incompleto, temporário, provisório. Se tivesse sido perfeito, não haveria necessidade de outro tipo de sacerdócio. Mas Deus prometeu no Salmo 110 um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, o que significa que o sistema levítico não era a palavra final. Era uma etapa, uma preparação, um sistema temporário esperando ser substituído por algo superior. E esse algo superior era a ordem de Melquisedeque. Jesus não veio reformar o sistema levítico. Veio restaurar um sacerdócio mais antigo, mais puro, mais direto. Um sacerdócio que existia antes da lei, antes do templo, antes de qualquer instituição religiosa. A carta aos Hebreus diz isso sem rodeios. Jesus se tornou fiador de uma aliança superior, superior à aliança de Moisés, superior ao sistema levítico, superior a tudo o que veio depois de Abraão. Jesus pertence a uma ordem anterior e superior. Isso muda tudo, porque se o sacerdócio de Cristo não depende do sistema levítico, então também não depende de nenhum sistema humano que veio depois. Não depende do Vaticano. Não depende das denominações protestantes. Não depende de nenhuma instituição que afirme ser a verdadeira igreja. Jesus é sacerdote segundo uma ordem que precede a todas as instituições religiosas. Mas a descrição de Melquisedeque em Hebreus é tão estranha, que muitos acreditaram por séculos que ele não era um ser humano comum. O que você está descobrindo hoje pode mudar para sempre sua compreensão da fé. O livro digital. Por que os apóstolos ocultaram as palavras mais perigosas de Jesus? Aprofunda essas verdades esquecidas. Uma ferramenta para quem deseja se libertar da manipulação e se reconectar com o Cristo autêntico. Baixe agora. O link está no primeiro comentário fixado. Agora vamos nos aprofundar no versículo mais misterioso de toda a Bíblia sobre Melquisedeque. Um versículo que gerou mais debates teológicos, mais especulações, mais teorias do que quase qualquer outro texto das Escrituras. Hebreus 7, versículo 3. Preste atenção, porque cada palavra aqui pesa toneladas. Cada frase abre abismos de significado que a teologia oficial preferiu não explorar. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não tem princípio de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Vou repetir. Quero que cada palavra penetre na sua mente. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, sem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Agora me diga, que tipo de descrição é esta? Isso não descreve um homem comum. Isso sequer descreve um profeta. Moisés teve pai e mãe, Anrão e Joquebede. Seus nomes estão registrados. Davi teve genealogia, Jessé de Belém. Sua árvore familiar está documentada em detalhes. Abraão teve princípio e fim. Nasceu em Ur dos Caldeus. Morreu aos 175 anos. Tudo está registrado. Cada personagem importante da Bíblia tem origem, tem família, tem data de nascimento, tem data de morte. É parte fundamental da narrativa hebraica. A identidade vem da genealogia. Sua família define quem você é. Mas Melquisedeque, segundo este texto, existe fora do tempo, sem princípio de dias nem fim de vida. O que isso significa? Como pode um ser humano não ter princípio de dias? Todo humano nasce. Todo humano tem um primeiro dia de vida. Como pode não ter fim de vida? Todo humano morre. Todo humano tem um último dia. E então vem a frase mais perturbadora de todas. Feito semelhante ao Filho de Deus. Semelhante ou idêntico?
O texto grego usa a palavra afomoiomenos, que significa feito similar a, assemelhado a. É uma palavra que implica correspondência, não origem. Mas a pergunta permanece: por que se assemelha ao Filho de Deus? É um tipo profético? Uma figura simbólica? Ou algo mais? Por séculos, os estudiosos debateram o que isso significa. A interpretação mais segura, aquela que ensinam nos seminários, diz que a descrição é simbólica, que a Bíblia simplesmente não registrou a genealogia de Melquisedeque, e o autor de Hebreus está usando esse silêncio como uma metáfora para falar da eternidade de Cristo. É uma interpretação conveniente, segura, que não faz perguntas incômodas, mas há outras interpretações, mais antigas, mais perturbadoras. Tradições judaicas muito antigas, algumas que datam de antes de Cristo, acreditavam que Melquisedeque era um ser celestial. Em alguns textos rabínicos, sugere-se que ele era um anjo enviado por Deus. Em outras tradições, especula-se que era uma teofania, uma manifestação visível do próprio Deus. E há uma corrente, presente tanto no judaísmo antigo, quanto em alguns círculos cristãos primitivos, que acreditava que Melquisedeque era o próprio Cristo pré-encarnado, o Logos divino, aparecendo em forma humana séculos antes de Belém. No livro de Enoque, um texto que a igreja etíope considera sagrado, que Judas cita em sua epístola, mas que foi excluído do cânon ocidental, há referências a seres similares, seres sem origem terrestre, sem genealogia humana, que existem fora do tempo normal. Melquisedeque era um homem ou algo mais? A pergunta parece herética, mas está implícita no próprio texto, sem princípio de dias nem fim de vida. Os pais da igreja debateram isso extensivamente. Orígenes, um dos teólogos mais brilhantes do cristianismo primitivo, especulou sobre a natureza celestial de Melquisedeque. Outros o consideravam uma cristofania, uma aparição de Cristo antes de sua encarnação. Santo Ambrósio escreveu que Melquisedeque era um tipo de Cristo tão perfeito que sua própria existência apontava para o Redentor vindouro. Santo Agostinho tentou racionalizar o mistério dizendo que as descrições eram puramente simbólicas, metáforas literárias para falar de eternidade. Mas as tradições mais antigas, aquelas que não passaram pelo filtro da ortodoxia posterior, sugeriam algo mais radical. Em alguns textos gnósticos, Melquisedeque aparece como um éon, uma emanação divina de luz que opera entre o céu e a terra. Em tradições judaicas que datam de antes da destruição do templo, ele era identificado com o anjo Miguel, o príncipe celestial que lidera os exércitos de Deus. E há uma linha de interpretação que sugere que Melquisedeque era o próprio Logos, a palavra de Deus, manifestando-se em forma visível antes da encarnação em Jesus de Nazaré. Qual é a verdade? Os textos canônicos não esclarecem. Os textos apócrifos sugerem possibilidades perturbadoras, mas há textos ainda mais antigos que os apócrifos conhecidos, textos que estiveram ocultos por 2000 anos. E o que eles dizem sobre Melquisedeque muda todo o panorama. De onde você está vendo este vídeo? Fico emocionado em saber que essas verdades estão chegando a almas sedentas em todo o mundo. Escreva seu país ou sua cidade. Vamos formar uma rede global de buscadores da verdade. Em 1947, um pastor beduíno chamado Muhammad Ed-Dib estava procurando uma cabra perdida nos penhascos perto do Mar Morto. Ele jogou uma pedra em uma caverna, esperando ouvir o balido de seu animal. Em vez disso, ouviu o som de cerâmica se quebrando. Entrou na caverna. E o que ele encontrou mudaria para sempre nossa compreensão da Bíblia e do judaísmo antigo. Vasos de argila, selados, antigos, e dentro deles, rolos de pergaminho, manuscritos de mais de 2000 anos de antiguidade, textos que estiveram ocultos desde antes do nascimento de Jesus, escritos que a igreja não tinha, documentos que os rabinos medievais desconheciam, pergaminhos que ninguém havia lido em 2 milênios, os manuscritos do Mar Morto, a descoberta arqueológica mais importante do século XX. Nas cavernas de Qumran, os arqueólogos encontraram mais de 900 manuscritos diferentes, cópias de livros bíblicos, textos das regras da comunidade, comentários sobre as profecias
hinos, orações, calendários. E entre todos esses documentos, havia um dedicado especificamente a Melquisedeque. É conhecido como 11 ou mais comumente, 11 Melquisedeque. O documento número 13 da caverna 11 de Qumran. E o que ele diz muda tudo o que você acreditava saber sobre este sacerdote misterioso. Nesse texto, Melquisedeque não é simplesmente um rei sacerdote humano que viveu nos tempos de Abraão. É uma figura celestial, um ser divino, um juiz do fim dos tempos, um agente da vingança de Deus. O texto está fragmentado. 2000 anos sob a terra não são amigáveis com o pergaminho, mas o que se pode ler é explosivo. Diz que Melquisedeque virá no final da era, o que os essênios chamavam de fim dos dias, para executar o juízo de Deus. Libertará os cativos, proclamará liberdade aos oprimidos, expiará os pecados dos justos e, o mais impactante, derrotará Belial, o príncipe das trevas, o líder das forças do mal. Parece familiar, não é? Porque é exatamente o que o cristianismo atribui a Cristo: libertador, redentor, juiz, conquistador do mal, aquele que vem trazer o reino de Deus. Mas este texto foi escrito antes do nascimento de Jesus. Os essênios, a comunidade que preservou esses manuscritos nas cavernas de Qumran, já acreditavam em um Melquisedeque celestial séculos antes de o Novo Testamento ser escrito. Já esperavam uma figura redentora com características que depois seriam atribuídas a Jesus. Isso levanta perguntas que as instituições religiosas preferem não responder. Os textos de Qumran influenciaram a cristologia primitiva? Os primeiros cristãos pegaram ideias dos essênios sobre Melquisedeque e as aplicaram a Jesus? Ou ambos, essênios e cristãos, estavam bebendo de uma tradição ainda mais antiga sobre um redentor celestial? E aqui está a pergunta mais incômoda de todas. Por que este Melquisedeque, o celestial, o divino, o juiz do fim dos tempos, não aparece nos sermões dominicais? Por que os manuscritos mais antigos o descrevem com mais poder, mais glória, mais divindade, enquanto os textos oficiais posteriores o minimizam? O que aconteceu entre Qumran e o cristianismo institucional? Houve uma decisão consciente de reduzir Melquisedeque, de torná-lo menos importante, de obscurecer sua figura para que não competisse com as estruturas de poder estabelecidas? A resposta parece clara. Quanto mais antigo o texto, mais perigoso Melquisedeque se torna. E quando você entende o que sua ordem representa, compreende por que as instituições religiosas preferem não falar dele. Essas revelações não estarão disponíveis para sempre. Baixe agora o livro digital Por que os apóstolos ocultaram as palavras mais perigosas de Jesus. Ele contém verdades que incomodam quem prefere te manter na escuridão. O link está no primeiro comentário fixado. Clique antes que seja tarde demais. Agora, quero que você pense comigo nas implicações de tudo o que descobrimos. Não apenas os dados, não apenas os textos, as implicações. O que a ordem de Melquisedeque realmente significa? Não em termos teológicos abstratos, em termos práticos, em termos de poder, em termos de controle. Pense no que caracteriza este sacerdócio. Não precisa de templo. Melquisedeque não tinha templo. Não havia edifício sagrado onde exercesse seu ministério. Não havia lugar físico para controlar, para administrar, para cobrar pela manutenção. Ele se encontrou com Abraão no meio de um caminho, no meio do nada, e ali mesmo exerceu seu sacerdócio. Não precisa de tribo especial. Não era levita. Não pertencia a nenhuma linhagem sacerdotal. Não havia nascido na família certa. Não tinha as credenciais genéticas que o sistema posterior exigiria. E ainda assim, era sacerdote do Deus Altíssimo. Não precisa de intermediários humanos. Melquisedeque não respondia a um sumo sacerdote superior. Não tinha chefes eclesiásticos. Não havia uma hierarquia humana que o autorizasse, o supervisionasse, o controlasse. Seu sacerdócio vinha diretamente de Deus. Não precisa de instituição. Não havia uma igreja de Melquisedeque, com regras, estatutos, membros, comitês, orçamentos, edifícios para manter, salários para pagar. Era um sacerdócio livre de toda estrutura institucional. Não precisa de permissão de ninguém.
Ninguém ordenou Melquisedeque. Ninguém lhe deu credenciais. Ninguém lhe estendeu um certificado. Ninguém o autorizou a exercer. Ele simplesmente era sacerdote. Ponto. Agora pense em como funciona a religião organizada. Ela precisa de edifícios. Catedrais, templos, igrejas, capelas. Lugares físicos que exigem construção, manutenção, administração. Lugares que custam dinheiro. Lugares que criam dependência. Precisa de hierarquias. Papas, bispos, cardeais, pastores, anciãos, diáconos, cadeias de comando, estruturas de autoridade. Alguém em cima que manda, alguém embaixo que obedece. Precisa de sacerdotes autorizados, ordenados, certificados, aprovados pela instituição, com licença para exercer. O sagrado. Se não tem o papel, não pode oficiar. Eles precisam que você dependa deles para acessar a Deus. Esse é o X da questão. Todo o sistema, o prédio, a hierarquia, o sacerdote autorizado, existe para se colocar entre você e Deus, para ser o intermediário obrigatório, o porteiro do céu, o guardião das chaves. Quer que seus pecados sejam perdoados, tem que passar por nós. Quer receber a comunhão, tem que vir ao nosso prédio. Quer que seu casamento seja válido, precisa do nosso sacerdote autorizado. Quer a bênção de Deus, precisa da nossa instituição. Percebe o problema? Se Melquisedeque estiver certo, o poder religioso é opcional. Se a ordem de Melquisedeque é legítima, e a Bíblia diz que é, e Jesus pertence a ela, então a conexão com Deus não exige intermediários institucionais. O sacerdócio verdadeiro não é herdado por linhagem. Não se obtém por ordenação humana. Não depende de estruturas de poder. É recebido diretamente, de Deus, sem intermediários. E aqui está a pergunta que as instituições religiosas não querem que você faça. E se foi exatamente isso que Jesus quis ensinar? Pense bem, Jesus não disse que o templo seria destruído? Não ficará pedra sobre pedra. E foi exatamente o que aconteceu. O templo foi arrasado pelos romanos no ano 70, e o cristianismo sobreviveu, porque não dependia do edifício. Ele não confrontou constantemente os sacerdotes oficiais, os fariseus, os saduceus, aqueles que se achavam donos do acesso a Deus. Não escolheu pescadores, cobradores de impostos e marginalizados, em vez de levitas educados nas escolas rabínicas. Não disse que onde 2 ou 3 se reúnem em seu nome, ali ele está, sem templo, sem sacerdote autorizado, sem instituição. Não rasgou o véu do templo no momento de sua morte, aquele véu grosso que separava o santo dos santos do restante do templo. Aquele véu que simbolizava a barreira entre Deus e a humanidade. Aquele véu que só o sumo sacerdote podia atravessar, uma vez por ano, com sangue de sacrifício. Jesus o rasgou de alto a baixo, não de baixo para cima, como se um humano o tivesse rasgado, de cima para baixo, como se o próprio Deus estivesse dizendo: acabou a separação, acabaram os intermediários, o acesso está aberto. E, no entanto, o que as instituições posteriores fizeram? Reconstruíram o véu, voltaram a colocar barreiras entre Deus e as pessoas, voltaram a estabelecer intermediários obrigatórios, voltaram a criar sistemas de controle sobre o sagrado, como se a morte de Cristo não tivesse mudado nada, como se o rasgar do véu fosse apenas uma anedota dramática sem consequências práticas. Mas Jesus não veio reformar o sistema levítico, veio restaurar a ordem de Melquisedeque, uma ordem onde cada crente tem acesso direto a Deus, onde você não precisa que ninguém te dê permissão para orar, para adorar, para se conectar com o divino. E talvez por isso, Melquisedeque foi silenciado, porque sua ordem torna as instituições desnecessárias. Depois de tudo o que você descobriu hoje, preciso te perguntar: você já sentiu que havia algo na sua fé que não estavam te contando? Que as respostas que te davam não eram completas? Que havia verdades escondidas por trás das doutrinas oficiais? Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode ser exatamente o que outro buscador precisa ouvir hoje. Não vou te dizer o que acreditar sobre Melquisedeque. Esse é o seu caminho, sua busca, seu despertar. Não sou seu pastor. Não sou seu sacerdote. Não sou seu intermediário.
Sou apenas alguém que decidiu buscar as verdades que outros preferem manter ocultas. E o que encontrei, quero compartilhar com você. Mas as conclusões são suas. O que posso te dizer é o que as Escrituras revelam, e o que elas escolhem não revelar. Melquisedeque apareceu sem explicação, no meio do nada, sem pai, sem mãe, sem origem documentada. Recebeu honras do pai da fé, o homem com quem Deus fez um pacto eterno, porque Abraão reconheceu nele algo que o texto se nega a explicar. Representa uma ordem anterior a toda religião organizada, um sacerdócio que existia antes de Levi, antes do templo, antes de qualquer sistema institucional. Deus o mencionou séculos depois, no Salmo 110, ignorando deliberadamente o sistema sacerdotal que ele mesmo havia estabelecido. Como quem diz, há algo mais antigo, algo superior. O Novo Testamento o conecta diretamente com Cristo, não como simbolismo, mas como pertencimento real à sua ordem. Jesus é sacerdote segundo Melquisedeque, não segundo Levi. E isso não é uma metáfora. É uma declaração teológica com implicações revolucionárias. Porque se Jesus pertence à ordem de Melquisedeque, então seu sacerdócio não depende do templo que foi destruído. Não depende da tribo levítica que se dispersou. Não depende de nenhum sistema que veio antes, nem de nenhum que veio depois. É um sacerdócio eterno, independente, livre. E quem pertence a Cristo, pertence a essa mesma ordem, não por ordenação institucional, não por certificação eclesiástica, mas pela fé. Os textos mais antigos que temos, aqueles que estiveram ocultos por 2000 anos nas cavernas de Qumran, o descrevem como um juiz celestial do fim dos tempos, um libertador divino, um destruidor do mal. E a Igreja quase nunca fala dele. Por que tanto silêncio sobre alguém tão importante? Porque o único sacerdote da Bíblia que existe, fora de todo o sistema humano, é justamente o que menos se menciona. Porque as instituições que afirmam representar Cristo ignoram a ordem à qual Cristo pertence. Talvez a resposta seja mais simples do que pensamos. Melquisedeque nunca foi explicado, porque nunca pôde ser controlado. Você não pode controlar um sacerdócio sem templo. Não pode institucionalizar um sacerdócio sem hierarquia. Não pode monopolizar um sacerdócio que não depende de credenciais humanas. Melquisedeque é perigoso justamente porque é livre. Livre de instituições, livre de sistemas, livre de controles humanos. E talvez seja exatamente isso que estão te ocultando sobre sua própria conexão com o divino. Que você não precisa de intermediários, que o acesso sempre esteve aberto, que o sacerdócio verdadeiro, o de Melquisedeque, o de Cristo, não pertence a nenhuma instituição humana. Pertence a quem o busca, a quem se atreve a questionar, a quem não se conforma com respostas prontas, como você, que chegou até aqui, que não foi embora quando as verdades ficaram incômodas, que continua buscando o que sua alma sabe que existe. Pense nisso e se prepare, porque no próximo vídeo vamos falar de outro personagem que a Igreja prefere ignorar, um homem poderoso, um membro do Sinédrio, um fariseu dos fariseus, um mestre de Israel, mas que visitava Jesus em segredo à noite. Por que se esconder? Por que a escuridão? O que ele sabia que seus colegas não podiam saber? O que Jesus lhe disse nessas conversas noturnas, que não aparece nos evangelhos oficiais? E o que aconteceu com ele depois da crucificação? Porque Nicodemos reaparece no final do evangelho de João. Ele é um dos que desce o corpo de Jesus da cruz. É um dos que o unge com especiarias. É um dos que o coloca no túmulo. Um membro do Sinédrio, o mesmo grupo que condenou Jesus à morte, honrando seu corpo. Como é possível? Que transformação ocorreu nele? E o que a tradição sabe que o texto oficial não nos conta? Nicodemos, o fariseu que sabia demais. Se você chegou até aqui, você faz parte de um grupo especial, os buscadores da verdade, aqueles que não se conformam com respostas vazias, que sentem na alma que há mais do que lhes contaram. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma revelação. Não perca o próximo vídeo, onde continuaremos desvendando verdades que permaneceram ocultas durante séculos. E se você realmente sente o chamado para aprofundar, considere se tornar membro. Os guardiões da verdade já estão acessando o conhecimento
que jamais poderemos tornar público. Obrigado por assistir a este vídeo até o final. Nos encontraremos no próximo vídeo e lembre-se, a verdade sempre esteve lá, só estava esperando que você a buscasse.